Nem todo começo faz sentido, mas todo sucesso tem um ponto de partida. A Nintendo, a Avon, a Hasbro e até a Nokia começaram fazendo coisas que ninguém imaginava, mas foi mudando de rota que elas encontraram o próprio caminho. Se você está tentando empreender e sente que ainda não achou seu lugar, fica tranquilo. Esse vídeo é para te mostrar que a virada pode vir, e às vezes do jeito mais improvável. Você está no canal Emprenova! Quando você pensa em Nintendo, o que vem à cabeça? Provavelmente Mario, Zelda, Donkey Kong, Pokémon e vários consoles revolucionários e nostálgicos que todos nós amamos. Mas a história dessa gigante japonesa começou de um jeito totalmente diferente. Em 1889, muito antes de qualquer joystick ou videogame, a Nintendo foi fundada por Fusajiro Yamauchi como uma pequena fabricante de cartas de baralho artesanais chamadas Hanafuda, bastante populares no Japão na época. Essas cartas não eram como as de pôquer que conhecemos hoje. Eram feitas à mão, com ilustrações artísticas e, curiosamente, muitas vezes usadas em jogos de apostas. Durante os primeiros anos, a Nintendo sobreviveu vendendo essas cartas para um público local, mas com o tempo o mercado foi diminuindo, principalmente por causa de proibições de jogos de azar no Japão. Já na década de 1950, Hiroshi Yamauchi, neto do fundador, assumiu a presidência da empresa. Foi ele quem percebeu que a Nintendo precisava urgentemente se reinventar. E foi aí que começou uma fase de experimentação maluca. A Nintendo tentou de tudo. Passou a fabricar desde arroz instantâneo até operar uma rede de táxis em Kyoto. Chegou até a abrir um serviço de motéis temáticos. Nenhum desses projetos deu certo. Mas foi justamente nessa busca por um novo rumo que a empresa decidiu apostar em brinquedos. Nos anos 60, a Nintendo começou a criar jogos mecânicos e brinquedos eletrônicos. Um dos primeiros sucessos foi a Ultra Hand, uma espécie de garra extensível, criada por um engenheiro chamado Gunpei Yokoi. Mas o verdadeiro salto veio nos anos 70, quando a Nintendo entrou de vez no mercado de jogos eletrônicos. Primeiro com fliperamas, como o famoso Donkey Kong, e depois com consoles domésticos. Em 1983, lançou o Famicom, que depois ficou conhecido mundialmente como Nintendo Entertainment System. E o resto é história. Hoje, a Nintendo é uma das maiores e mais queridas empresas de videogames do mundo, com franquias bilionárias e fãs apaixonados em todos os continentes. Uma trajetória que começou com cartas de baralho feitas à mão e que, com criatividade e insistência, se transformou em um verdadeiro império do entretenimento digital. E você, já teve algum dos produtos da Nintendo? Comenta aqui embaixo quais desses jogos você já jogou e se você ainda joga algum deles. Em 1886, o norte-americano David H. McConnell era um vendedor de livros que batia de porta em Nova York. Para atrair clientes, ele oferecia amostras de perfume como brinde junto aos volumes. Logo percebeu que as mulheres compravam os livros somente para obter as fragrâncias. Reconhecendo essa oportunidade, McConnell fundou a California Perfume Company naquele mesmo ano. Em poucas décadas, a empresa já recrutava vendedoras independentes, conhecidas hoje como representantes Avon, dando-lhes uma fonte de renda antes mesmo do direito ao voto feminino nos Estados Unidos. Em 1892, McConnell contratou sua primeira revendedora, Persis Foster Eames Albee, aos 50 anos, formalizando o modelo de vendas diretas que faria a história. No início, a companhia fabricava as fragrâncias manualmente em um pequeno escritório na Chambers Street, Manhattan. Até 1909, já exportava produtos para o Canadá e tinha começado a publicação de sua revista interna, Outlook, conectando e motivando sua rede de vendas. Em 1916, a California Perfume Company foi incorporada oficialmente no estado de Nova York. Em 1939, a empresa adotou o nome Avon Products, inspirado em Stratford-upon-Avon, a cidade natal de Shakespeare. A mudança consolidou a ligação entre a marca e a promessa de elegância atemporal do teatro inglês. Durante as décadas de 1940 e 1950, a Avon introduziu sua primeira linha de batons e lançou o slogan Ding Dong Avon Calling na TV americana, construindo forte reconhecimento de marca. Foi pioneira em marketing televisivo, investindo em propaganda numa era em que poucos anunciantes se arriscavam no novo meio. Na década de 1960, a Avon deixou de ser apenas perfumes e ampliou seu portfólio para maquiagem, cuidados com a pele e, posteriormente, joias e acessórios. Sua rede cresceu para mais de 100 países, com cerca de 42 mil associates, atendendo quase 300 milhões de clientes anualmente. O modelo de vendas diretas empoderou gerações de mulheres, oferecendo flexibilidade e independência financeira muito antes das grandes mudanças sociais do século XX.
Em 1970, a Avon já era uma das primeiras empresas globais a contratar consultoras de beleza, criando laços de comunidade e fidelidade que perduram até hoje. Nas décadas seguintes, enfrentou desafios de mercado, da concorrência de redes de farmácias à ascensão do e-commerce, mas continuou inovando seus canais de venda. Em 2015, a empresa investiu em plataformas digitais, mantendo o DNA de venda direta, porém incorporando ferramentas online para suas representantes. Hoje, a Avon é vista como um case de como adaptar um modelo centenário a novas tecnologias, sem perder a essência de conexão humana. A virada de McConnell, de livros para perfumes, abriu caminho para uma das maiores multinacionais de cosméticos do mundo, e o legado permanece vivo. A Avon continua focada em produtos acessíveis e em programas de empoderamento feminino. Uma transformação que começou com um simples frasco de perfume e se consolidou em um império de beleza. E você? Me diz aí nos comentários se você já comprou alguma coisa do catálogo da Avon. Em dezembro de 1923, três irmãos poloneses, Henry, Hillel e Hermann Hassenfeld, fundaram em Providence, Rhode Island, a Hassenfeld Brothers Incorporated, vendendo retalhos de tecido e suprimentos escolares, como estojos e lápis. Nos primeiros anos, a empresa cresceu modestamente. Em 1929, tinha 150 funcionários, e em 1930 já chegava a 200 trabalhadores. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Hassenfeld Brothers entrou no ramo de plásticos para sustentar sua linha de brinquedos, produzindo jogos de médico, kits de desenho e massinhas de modelar. Em 1952, lançou o Mr. Potato Head, o primeiro brinquedo a ser anunciado na televisão americana, iniciando uma era de publicidade direcionada ao público infantil. 2 anos depois, em 1954, tornou-se principal licenciada da Disney, criando brinquedos baseados em Mickey, Donald e companhia. Um passo decisivo em sua transformação. Em 1964, veio o G.I. Joe, um action figure, que faturou tanto que, nos primeiros 3 anos, respondeu por boa parte da receita da empresa. O sucesso dos brinquedos guiou a Hassenfeld Brothers a mudar de nome em 1968. Passou a se chamar Hasbro Industries Incorporated, enquanto vendia uma pequena fatia na bolsa, mantendo o controle familiar. Logo em seguida, adquiriu empresas tradicionais de jogos de tabuleiro como Parker Brothers e Milton Bradley, consolidando seu portfólio de clássicos como Monopoly, Cluedo e Twister. Nos anos 70, Hasbro diversificou ainda mais. Comprou a Romper Room, produtora de programas infantis, e explorou o varejo de eletrônicos de entretenimento. Em 1979, o comando passou à nova geração. Stephen Hassenfeld tornou-se CEO, ampliando a internacionalização da marca. Décadas depois, no início dos anos 2000, a empresa investiu em entretenimento para além de brinquedos. Criou a Hasbro Studios, produzindo séries e filmes baseados em suas franquias. Em 2019, a aquisição da canadense Entertainment One por 4 bilhões de dólares levou Hasbro ao topo também no mercado de animações e conteúdo infantil, agregando Peppa Pig e PJ Masks ao seu catálogo. O legado de 3 irmãos que vendiam tecido se transformou em um império global de entretenimento e brinquedos. Da simplicidade dos retalhos à complexidade dos blocos de ação, a Hasbro prova que a reinvenção pode surgir e prosperar das origens mais inesperadas. E aí, você se lembra de algum dia ter brincado com algum produto da Hasbro? Comenta aí embaixo. Em 1865, o engenheiro Fredrik Eidestam fundou uma fábrica de papel no norte da Finlândia. Era o nascimento da Nokia. Com o passar dos anos, a empresa expandiu-se para a borracha, botas, pneus e cabos elétricos e de telecomunicações, criando uma verdadeira rede industrial entre 1900 e 1960. O grande pivô ocorreu nos anos 1980, quando a Nokia decidiu focar em telefonia móvel, lançou o Mobila CityMan em 1987, o primeiro handphone portátil, e com liderança decisiva em tecnologias GSM, cedeu lugar à Mobile First das décadas seguintes. Esse foco virou estratégia. Entre 1998 e 2007, a Nokia foi a maior fabricante de celulares do mundo, dominando cerca de 30 a 40% de participação global. Mas a história não parou aí. Após dificuldades e a venda da divisão de celulares à Microsoft em 2014, a Nokia se reinventou novamente. Hoje, é uma gigante mundial em infraestrutura de telecomunicações, incluindo 5G e licenciamento de patentes, operando em mais de 100 países e com receita anual de cerca de 23 bilhões de euros. O impressionante dessa trajetória é a capacidade de reinvenção. Só uma empresa com profunda cultura de inovação, foco estratégico e capacidade de execução poderia executar tantas transições bem-sucedidas. E isso
tem uma lição poderosa. Quando se entende a vantagem competitiva e se age com visão de longo prazo, dá para transformar até o antigo moinho de papel num ícone da tecnologia global. E aí, você já teve algum celular da Nokia? Quem sabe aquele antigo, indestrutível e que a bateria durava uma semana? Bons tempos aqueles. Deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima. Tudo de bom e tchau!